Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz a todos. Estamos aqui para mais uma devocional. Hoje é o dia que o Senhor Deus fez. Nós estamos felizes, estamos alegres, pois a nossa verdadeira alegria está em servir a Deus. Como é bom servir ao Senhor, como é bom amá-lo, como é bom poder ter acesso à presença de Deus mediante o precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Que o Senhor Jesus te fortaleça, meu irmão, e que todos os dias você possa ter um momento da sua comunhão particular com o Senhor. É muito importante reservarmos um tempo muito precioso para estarmos em oração, em confissão de pecado, abandono do pecado, intercedendo por você mesmo, pela sua família, pelas pessoas, pela igreja do Senhor, pelas autoridades, pelas missões. Como é bom ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida na total dependência do Senhor Jesus. E os nossos vídeos, as nossas devocionais têm esse propósito: incentivar você a todos os dias ter um norte, ter uma direção para você fazer as suas devocionais. Então, você pode fazer suas devocionais conosco, um dia sim, outro não, né? Quando eu não estou gravando, estou trabalhando, mas mesmo no meu trabalho, estou ali orando, lendo alguma coisa, atento, ouvindo louvores, adorando a Deus. E nas minhas folgas eu tenho aproveitado e tenho compartilhado com você as nossas devocionais. Amém? Hoje é a nossa devocional de número 85, né? Hoje é segunda-feira, hoje é 3 de abril de 2023. Nós vamos começar aqui um novo livro, né, do Antigo Testamento. Terminamos aí um livro do Novo Testamento, que foi o Evangelho de João Marcos. Fizemos a conclusão, um resumo desse livro na nossa devocional anterior, e hoje nós vamos começar aqui um novo livro a partir do capítulo 4 desse livro, que é o livro de Juízes. Fica aí no Antigo Testamento. Você passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, aí depois você vai se deparar com esse livro de Juízes. Aí você vai para o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 3. Nós temos muita coisa para aprender juntos aqui, através do exemplo, ou por assim dizer, né? Exemplo, mas na verdade é um mau exemplo do povo de Israel, e ver como esse povo vivia nesse ciclo de depravação, de queda, de restauração, e como nós podemos aprender, olhando a partir do exemplo ou do mau exemplo de Israel, como devemos seguir a nossa vida cristã, como nós devemos levar muito a sério a responsabilidade de andarmos com Deus, de obedecermos os seus mandamentos, porque senão nós seremos alvo da justa ira de Deus, como disciplina o pai que disciplina os seus filhos, assim também é Deus. Quantas vezes nós somos disciplinados pelo Senhor, porque estamos trilhando caminhos que não agradam a Deus, porque estamos vivendo uma vida que não condiz com os padrões bíblicos para um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E se de fato nós somos filhos de Deus, nós seremos disciplinados pelo Senhor. Nós seremos alvo da sua justa ira, não para nos matar, mas para gerar em nós o verdadeiro arrependimento. Porque se Deus nos entregar aos nossos próprios prazeres e pecados, nós não somos filhos, nós somos bastardos, mas não filhos. Porque aquele que fica sem disciplina, aquele que erra, aquele que peca e não sofre a justa ira de Deus, que vai gerar o verdadeiro arrependimento, que Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Se eu não estou sendo disciplinado por Deus, se quando eu peco, eu não sinto a tristeza do Espírito Santo para me arrepender daquele pecado, irmão, eu não sou um verdadeiro cristão. Eu não sou um verdadeiro filho de Deus. Eu sou um bastardo. Eu sou um falso cristão que de fato não experimentou a regeneração mediante o Espírito Santo, mediante o Evangelho. Então você vai ler Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 3. Esse é o texto base desse novo livro que nós vamos
a partir de hoje, da nossa devocional, trazer algumas reflexões, meditações e aplicações. Espero que você se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e fique comigo aqui até o final dessa devocional, porque no final nós faremos uma oração orando as aplicações dessa palavra, para que possamos então viver no nosso dia a dia os princípios da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura então rapidamente. Juízes capítulo 4, versículo 1 do 3 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, que foi um rei, foi o terceiro rei desse ciclo de 20 juízes, melhor dizendo, foi o terceiro juiz desse ciclo de 20 juízes, num período de 410 anos. Vamos lá. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitavam em Arosete a Goim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, o período dos juízes foi marcado por profunda degradação espiritual, e a consequência dessa degradação espiritual foi uma crise sociocultural e geopolítico nas tribos de Israel. Esse período dos juízes durou aí 410 anos, e aproximadamente 18 juízes, 12 juízes que representavam Deus, uma liderança religiosa para ajudar o povo de Israel a sair da opressão dos seus inimigos. Então, esse ciclo histórico do registro de juízes, que você vai sempre encontrar, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal, o que era reprovável pelo Senhor. É uma expressão que constantemente você vai encontrar no livro de Juízes. Mais uma vez o povo de Israel, porque eles viviam nessa profunda degradação espiritual. E esse ciclo de crise espiritual, de apostasia, sempre que aquele juiz morria, o povo de Israel voltava para a prática do pecado. Enquanto aquele juiz que fora levantado por Deus como representante do supremo juiz e libertador de Israel, ele era um representante autorizado por Deus. Sempre que Deus levantava um juiz, havia um tempo de paz. O povo de Israel não pecava, o povo de Israel não caía nessa degradação espiritual e moral. Mas quando aquele juiz morria, aquela mesma geração voltava à prática do pecado. Mas o diagnóstico dessa situação, o porquê que o povo de Israel vivia nesse ciclo de desobediência, de apostasia, de abandono dos mandamentos da adoração do único Deus, está aqui em Juízes capítulo 2, especialmente o versículo de número 10, que diz que aquela congregação, aquela primeira geração de Moisés morreram todos no deserto. Essa nova geração de Josué também morreram. Surgiu uma terceira geração, uma nova geração. Após o falecimento de Moisés e após o falecimento de Josué, surgiu uma nova geração. E qual era o retrato dessa nova geração? Dessa nova geração que nos é apresentada aqui no livro de Juízes. Essa outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem também as obras que fizeram a Israel. Essa nova geração não conhecia o Senhor e não conhecia as obras que Deus fez em Israel. A culpa disso eram os pais que não ensinaram, que não repassaram a fé, o bastão de todos os grandes feitos do Senhor, dos mandamentos do Senhor para essa nova geração. Observe a responsabilidade que nós temos de ensinar os nossos filhos, que a igreja tem de ensinar às novas gerações acerca das doutrinas bíblicas, acerca do caráter de Deus, dos atributos de Deus, acerca do Deus triuno e das principais doutrinas bíblicas, para que essa nova geração seja mais crente, mais fervorosa, mais piedosa do que a minha, do que a sua geração. A responsabilidade é nossa. Veja a consequência da falha desses pais, desses líderes
que não ensinaram de maneira cuidadosa, de maneira perseverante as doutrinas de Deus, os mandamentos de Deus. Então, essa nova geração não conhecia Deus. Essa nova geração não conhecia os grandes feitos do Senhor. E por não conhecer a Deus, eles viviam em um ciclo de apostasia, de abandono da fé. Eles não tinham firmeza, eles não tinham fidelidade a Deus, eles não tinham perseverança nos mandamentos do Senhor. E aí eles quebravam a aliança, o pacto com Deus, e eles sofriam a consequência do pecado deles. A ira de Deus era derramada sobre o seu povo, de forma que os inimigos, o mesmo Deus que promete lá em Deuteronômio, a gente viu aqui várias devocionais no livro de Deuteronômio, Deus disse: se vocês forem obedientes à minha palavra, se vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês não adorarem outros deuses, os inimigos de vocês serão expulsos, serão envergonhados. Eu vou estar com vocês, mas se vocês me desobedecerem, os inimigos vão prevalecer contra vocês. Vocês serão expulsos da terra que eu prometi a vocês, e eu não estarei com vocês. Havia um pacto, havia uma aliança, e nessa aliança havia algumas considerações. A obediência gerava vitória contra os inimigos, mas a desobediência gerava derrota, vergonha, opróbrio para o povo de Israel. E aqui em Juízes nós vemos um povo desobedecendo, um povo sempre se voltando a outros deuses, um povo sempre se envolvendo com outras nações. E Deus disse: expulsem essas nações. Não façam aliança com essas nações, porque esse povo, essas nações, vai ser engodo para vocês, serão laços para vocês. É por isso que a Bíblia diz que o cristão não pode amar o mundo. É por isso que a Bíblia diz que o cristão não pode ser amigo desse mundo. Nós não podemos fazer aliança com o pecado. Nós não podemos fazer aliança com essa cultura imoral, indecente, essa cultura que perverteu os valores de família, os valores bíblicos. Um verdadeiro cristão tem que rejeitar essas coisas. Eu não posso ser um verdadeiro cristão e ao mesmo tempo amar o mundo, amar o sistema pecaminoso, amar a cultura mundana, sem Deus, sem os princípios bíblicos. Porque se eu sou um cristão, se digo que sou um cristão e me envolvo e concordo e aceito as coisas desse mundo, eu também sou participante dessas mesmas coisas. E o meu coração não está sendo reto para com Deus. E eu estarei sendo engodado. Eu estarei caindo nos laços do inimigo, nos laços dos desejos da carne, nos laços dos desejos de uma sociedade imoral, indecente, depravada, decaída. E foi isso que acontecia com o povo de Israel aqui em Juízes. Ou seja, eles caíam nos seus pecados voluntários, porque não conheciam a Deus. Era um tema repetitivo em Juízes essa mesma frase, mais uma vez. Você sempre vai encontrar, mais uma vez. Sempre o povo estava, mais uma vez. O verdadeiro arrependimento não é você cair, se arrepende, pede perdão, cai de novo, se levanta, cai de novo. O pecado na vida de um cristão é um acidente. Não é algo que eu fico o tempo todo cometendo, o tempo todo fazendo, e não há mudança na minha vida, não há abandono do pecado. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Não é o que confessa e volta a praticar. Então eles viviam nesse ciclo repetitivo. Eles viviam, e esse tema, mais uma vez o povo de Israel caía, é o tema central, e várias vezes você vai encontrar essa expressão no livro de Juízes. Eles sempre voltavam às práticas pecaminosas. Não havia um arrependimento genuíno. E quando eles se voltavam para Deus, esse Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, de graça, estendia a sua mão. Mas por que Deus fazia isso? Porque Deus havia prometido a eles aqui em Deuteronômio, capítulo, se você ler Deuteronômio, capítulo de número 30, você vai perceber que Deus sempre disse para eles: quando vocês se voltarem para mim, quando vocês orarem a mim, se arrependendo e abandonando os ídolos e o pecado,
eu vou ter misericórdia de vocês. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Olha que Deus grandioso, mesmo a gente muitas vezes caindo, repetidas vezes, várias vezes, no mesmo pecado. Deus estende o seu amor e a sua misericórdia para com seus filhos, para que nós venhamos reconhecer a sua bondade e o seu amor, e isso gere um arrependimento genuíno e um abandono de vez das práticas ilícitas e pecaminosas. Está em Deuteronômio 30, de 1 a 10. Que era o pacto, né? As estimulações, todo o conteúdo do pacto, da aliança, desse Deus que é fiel, desse Deus que mesmo que a gente quebre a aliança, porque vamos quebrar sim, mas esse Deus vai permanecer fiel à sua aliança, ele vai cumprir a sua palavra, e é maravilhoso adorar, servir a um Deus que o seu caráter é imutável. Porque se o caráter de Deus mudasse segundo o que nós fazemos, irmão, não tinha nenhum de nós que merecíamos estar aqui. Mas é a graça, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus que todos os dias nos perdoa, que todos os dias nos dá oportunidade de, através da Escritura, olharmos para nós mesmos e vemos áreas da nossa vida que precisam ser submetidas ao Evangelho, em obediência a Cristo Jesus. Então Deus disciplinava aquele povo, Deus castigava aquele povo, conforme a aliança deuteronômica, em Deuteronômio 28, 15 a 25, que conta as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. E nessa outra parte, que eram as consequências ou as maldições da desobediência, estava lá: os inimigos vão oprimir vocês, vocês serão derrotados, vocês não vão prevalecer contra os inimigos de vocês se vocês me desobedecerem. Deus falava, e a única forma de Deus disciplinar o seu povo era permitindo essa opressão, os inimigos terem vitórias parciais, para que o povo de Israel se voltassem para Deus. E isso era um pacto que Deus havia falado lá com Moisés, que se o povo desobedecesse, eles seriam derrotados pelos inimigos. E aqui a gente vê Deus disciplinando o seu povo para cumprir a aliança deuteronômica. E os israelitas então sentiam o peso da mão de Deus, a disciplina de Deus sobre eles, para gerar neles arrependimento. E é assim que Deus faz conosco também. O peso da mão de Deus. Quantas vezes Deus está nos disciplinando para que a gente conserte a nossa vida com Ele, meu irmão? Porque somos filhos, e Deus corrige aquele a quem Ele ama. Ele disciplina, porque somos dele. E quantas vezes Deus tranca portas, Deus pesa a mão sobre nós. Ei, meu irmão, desperta, te acorda, examina a tua vida, examina os teus caminhos, sonda o teu próprio coração, à luz da Escritura. Peça para que Deus sonde o teu coração e Ele te mostre, Ele faça um raio-x da sua vida. E você analise que muitas coisas que acontecem na nossa vida é Deus nos chamando para um compromisso estreito com Ele, compromisso de amor, de fidelidade, de entrega para com Ele. É assim que Deus fazia com o povo de Israel. Então, esse Deus permitia que os inimigos o oprimissem, os ímpios o oprimissem, mas quando eles se voltavam para Deus e clamavam por ajuda, Deus atendia a eles, porque Deus tem uma aliança, e essa aliança Ele cumpre, porque Ele é imutável, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é misericordioso, e Ele escolheu o seu povo, e Ele sabe que o seu povo sempre vai falhar, mas mediante o sangue de Jesus na cruz, nós temos o perdão dos nossos pecados. Mas aí é o que Paulo diz: aonde o pecado habitou, superabundou a graça. Mas para que permanecemos no pecado? De maneira nenhuma. Porque se somos de Jesus Cristo, se nascemos de novo, não permaneceremos na prática do pecado. Então não é porque Deus é bom, não é porque Deus é cheio de amor, cheio de misericórdia para comigo, que isso me dá liberdade para viver na prática do pecado. Não é isso. Pensar assim é uma estupidez, é uma ignorância ao conhecimento bíblico, Ao contrário, a bondade, o amor de Deus deve gerar em nós respeito, temor e obediência. É assim que o cristão tem que pensar. Então, para Deus libertar o seu povo, quando eles clamavam nessa missão de libertação, Deus levantava os líderes religiosos, que eram os juízes, né? Deus levantava esses juízes. Houve 12 juízes em Israel, naquelas tribos. Deus levantava aqueles homens, eles julgavam,
e ali eles desfrutavam de um tempo de paz. Os juízes, eles recebiam poder, eles recebiam capacitação, revestimento de autoridade para cumprir o papel. O próprio Deus estava com eles, garantindo a eles sucesso no cumprimento dessa missão, de julgar o povo de Israel e libertá-lo da mão dos seus inimigos. A presença do Senhor atuava sobre aquele juiz, por meio daquele juiz, porque aquele juiz, ele representava a autoridade do supremo juiz e libertador de Israel. E quando Deus levantava aquele juiz, era uma prova, uma expressão do amor de Deus para com o seu povo, mesmo esse povo desobediente. Mas quando eles se quebrantavam, Deus levantava esse homem, dava poder, dava autoridade para aquele homem, e aquele homem, na autoridade e no poder de Deus, libertava o povo de Israel, e o povo de Israel então desfrutava de um tempo de paz, não mais sobre a opressão dos seus inimigos. Mas logo que aquele juiz morria, o povo de Israel voltava mais uma vez às práticas pecaminosas. O que é que nós podemos compreender? O que é que nós podemos entender sobre isso? É que o modo como nós vivemos diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. As nossas ações, o modo como nós vivemos revela se o nosso relacionamento com Deus é saudável, é um relacionamento de obediência, é um relacionamento de temor. Meu irmão, como está o seu relacionamento com Deus? O povo de Israel, irmãos, eles provavam que eles não amavam de fato, de coração ao Senhor, porque eles sempre estavam caindo nos seus pecados, sempre estavam se prostituindo, adulterando, quebrando a aliança com Deus, esse Deus tão maravilhoso, que mostrou durante toda a vida o seu amor, a sua bondade para com eles. A forma como nós vivemos revela o nosso relacionamento com Deus. Será que nós temos vivido como esse povo de Israel? Deus nos liberta, Deus nos transforma, Deus nos perdoa, e vamos lá de novo e caímos nos nossos pecados, vamos lá de novo e envergonhamos, entristecemos esse Deus santo. Vamos analisar isso. As nossas escolhas refletem a nossa obediência leal ao Senhor, como Israel, ou nós seguimos os nossos próprios entendimentos. As nossas escolhas refletem se somos obedientes ao Senhor ou se somos como Israel, andando segundo o nosso próprio coração. Porque diz a Escritura que eles, cada um fazia o que o seu coração, o que eles achavam que era reto. Está em Juízes 21, 25. Nenhum deles tinha a Bíblia, os mandamentos do Senhor, como norte, como regra de fé e vida para a vida deles. Mas segundo eles mesmos criavam seus próprios caminhos e diziam, se esse caminho é certo, é correto, eu vou seguir nele. Não, a Bíblia estabeleceu o caminho que devemos andar. É a Bíblia que determina como um verdadeiro cristão deve andar e proceder, e não o meu próprio coração, porque o meu coração é enganoso. Com que frequência você se sujeita à disciplina divina? Será que nós estamos compreendendo que muitas coisas que acontecem na nossa vida é disciplina de Deus para nos corrigir, para mudar o nosso caráter, para que nós venhamos analisar que nós estamos andando, nós estamos fazendo coisas contra a palavra de Deus, nós estamos dando um mau testemunho. Então Deus precisa nos corrigir. Qual é o nosso nível de sujeição, de submissão à disciplina do Senhor? Será que nós estamos compreendendo isso? E isso está gerando em nós quebrantamento, contrição. Jesus é o nosso libertador. Esses juízes de alguma forma também apontavam para o nosso libertador maior, do único, daquele que sem pecado morreu, levou sobre si os nossos pecados. Então Jesus é o nosso libertador que foi enviado por Deus. Ele é o justo juiz. Ele morreu para nos livrar do pecado e de suas influências, como diz lá em Tito, capítulo 2, 13 e 14. Jesus é o nosso libertador, e assim como o povo de Israel tinha os seus libertadores humanos, nós temos Jesus, que morreu por nós na cruz, e a libertação dele, ele nos livrou da condenação do pecado, ele quebrou o engano, ele quebrou as algemas. Somos livres para amar a Deus, para obedecê-lo, para adorá-lo e para proclamar, falar desse Jesus, sua vida, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição. Você foi liberto pelo Senhor Jesus.
Se você foi liberto pelo Senhor Jesus, aproveite essa liberdade. Ame mais a Deus, se achegue mais a Ele, proclame as verdades da sua palavra. Caminhando aqui para o final, volte-se para Jesus em arrependimento e fé, e Ele o libertará da sua obstinação pecaminosa. Se tem algo na sua vida, algum pecado, que você mesmo sendo cristão, tanto tempo na igreja, mas ainda não se libertou, se volte para Jesus em arrependimento. Não como o povo de Israel, que depois caía de novo, voltava a cair de novo, não. Mas no poder do Espírito Santo, declare agora guerra contra o pecado e declare diante do Senhor em oração que aquele pecado não tem domínio sobre você, porque Jesus te libertou, e se o Filho te libertou, você verdadeiramente é livre. Amém? Vamos orar, Pai. Senhor, que o Senhor nos liberte da obstinação do nosso próprio coração. Quando nós olhamos o exemplo de Israel, Pai, nós queremos nos corrigir contigo e entender que Tu és o nosso libertador, Jesus, que o pecado não tem domínio sobre nós. Então, nos ajuda a vivermos uma vida digna do Seu Evangelho, Pai. Possamos andar por fé em obediência, Senhor. E obrigado, Pai, por ter morrido na cruz no nosso lugar, ter nos libertado do domínio do pecado. E que todos os dias possamos andar, não nesse ciclo de queda, mas sermos restaurados por Ti, e vencermos o pecado, mortificar os desejos da carne, e de pé, pela Tua graça, até a Tua gloriosa vinda, Pai, amando o Senhor, pregando a Tua palavra e vivendo a Tua verdade. É isso que eu te peço, Pai, nessa devocional, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém? Até a nossa próxima devocional, se Deus quiser.